Fala pessoal, Ricardo Reis aqui. Esse vídeo é especial para quem quer aprender hipnose. Sim, para você que vem aí da área terapêutica, para você que de repente é coach, é psicólogo, é psicanalista, você que gosta de ajudar pessoas, que já atua na área e de repente tem dúvidas sobre como que funciona a hipnose, a ferramenta hipnose. Perguntas do tipo: será que a hipnose pode ser associada ao que eu faço, psicanálise? Será que a hipnose é uma ferramenta que eu posso usar num processo de coaching? Você sabe que coaching ajuda as pessoas a saírem de um ponto A e chegarem num ponto B. Mas serve para você também esse vídeo? Você que tem o desejo de aprender hipnose. Para quê? Para ajudar pessoas a perderem medo, a eliminarem a síndrome do pânico que tanto atrapalha a vida das pessoas, controlar a ansiedade, atingir objetivos, enfim, qualquer tipo de limitação emocional, a hipnose pode ajudar, tá bom? Então, eu já adianto logo isso daqui para ganhar tempo, e se não for o seu caso, você não assiste o vídeo. Somente para você que tem interesse na hipnose e como ela pode contribuir. A primeira coisa, porque o tema é por que a hipnose funciona tão bem? E realmente a hipnose ela funciona muito bem. Mas por que é que isso acontece? Por qual motivo? Será que as outras maneiras de ajudar as pessoas, terapias alternativas, holísticas, não são tão boas? Sim, são todas boas. Inclusive, a hipnose está presente em todas as maneiras de ajudar as pessoas, embora as pessoas nem percebam. A primeira coisa é muito simples, tá? Nessa nossa aula aqui, pode-se dizer que é uma aula. A primeira coisa é muito simples. A hipnose é um processo natural. A hipnose é algo que já acontece na vida das pessoas, que já acontece na sua vida. As pessoas que não têm um conhecimento de hipnose acreditam, ao ouvir a palavra hipnose, que é algo fora do normal, fora do mundo, fora da caixa, que vem de algum lugar. Tem pessoas que pensam que a hipnose faz você, que vai ser hipnotizado ou hipnotizada, perder o controle, o seu cliente perder o controle, e não é nada disso. É muito simples, ó, jogo rápido, tá? Aliás, esse vídeo aqui ele vai ser curto, não vai ser demorado não. Mas a principal intenção aqui é você entender por que a hipnose funciona tão bem. Primeiro ponto, você precisa saber que hipnose é apenas foco e concentração, simples assim. Quando você está vendo um filme na TV e está ali emocionado, envolvido com o filme, isso é hipnose. Porque você tem foco e concentração em uma coisa só, na TV, no filme, ao ponto de pessoas te chamarem lá na cozinha ou no quarto e você não vai, você não escuta. Quando você dirige um carro e nem percebe o caminho que fez, porque estava concentrado em um tipo de pensamento, isso era hipnose acontecendo. Então hipnose é foco e concentração. Hipnose também é você usar a linguagem, presta atenção que isso é muito importante, hein? Então nós já colocamos aqui, ó, deixa eu até anotar aqui, ó. Vou até colocar aqui para eu não esquecer. Vamos lá, vou pegar uma caneta, perdi minha caneta azul, vou usar a caneta laranja. Então hipnose aqui, ó, vamos ver se vai ficar bom. É foco e concentração. Grave isso daí, ó. Anotei aqui, ó. Você anota aí também, vai ser importante para você. Hipnose é foco e concentração. Hipnose também é você como profissional, coach, psicólogo, psicanalista ou interessado em ajudar as pessoas. Hipnose também é você usar a sua linguagem para modificar a percepção da realidade de uma outra pessoa. Interessante isso, né? Vou repetir, ó. Hipnose é você usar a sua linguagem, a sua comunicação para modificar a percepção da realidade de uma outra pessoa. Cada pessoa, eu, você, outras pessoas, temos percepções diferentes do mundo. Tem gente que olha a chuva e tem a percepção de que chuva é algo triste, é perigoso. Eu olho a chuva, eu tenho a percepção que chuva é água, que chuva é vida, que chuva é alegria.
Agora, não é um julgamento, não importa que cada um tem o seu motivo, cada um tem a sua lembrança, a sua referência lá atrás e o significado de chuva. Não existe certo e errado. Mas o ponto aqui é, cada pessoa tem a sua percepção do que acontece. Existe o mundo aqui fora, o mundo que a gente habita. Você sabe que eu sempre digo isso. Existe o mundo que habita em você. Então a sua percepção, ela habita em você. Acontece algo aqui fora no mundo, você percebe de uma forma ou de outra. Por que isso é tão importante? Hoje em dia, nós temos aí muitos clientes, muitas pessoas que têm medo de dirigir, medo de sair na rua, medo de se relacionar, insegurança e por aí vai. Tem muita coisa emocional que limita a vida das pessoas. E essa questão emocional é justamente uma trava. É uma percepção que a pessoa tem do que acontece, é uma percepção que a pessoa tem do que ela mesma pensa a respeito dela e dos outros. Então você, aprendendo hipnose, aplicando adequadamente a ferramenta hipnose, qual que é a sua função, o seu trabalho? Ajudar essa pessoa, o seu cliente ou paciente, como preferir, a modificar a percepção da realidade. Então olha como é simples. Eu pego uma pessoa que tem muito medo de viajar e ela tem lá os seus motivos. Ela tem uma percepção muito forte de que viajar é perigoso. E aí eu aplico hipnose nela e através da hipnose ela muda a percepção. A viagem continua a mesma, da mesma forma de avião para o mesmo lugar. Entretanto, a percepção dela da viagem, que antes era de muito medo, agora é de conforto, de alegria, de apreciação. Pois é, o que mudou? A viagem não, mudou a percepção da pessoa. E é isso que a hipnose faz. E por que isso acontece? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Deixa eu ver se essa caneta aqui dá. Achei uma caneta azul aqui. Olha só, o que acontece? Quando você aprende hipnose, primeira coisa, o que você vai fazer com o seu cliente? Você vai deixar o seu cliente num estado de relaxamento. Então vou colocar aqui, ó. Vou abreviar, tá? Minha letra. Não, vou pôr inteira. Relaxamento. Ok. Então tá, ó. Relaxamento. Hipnose é foco e concentração. Hipnose também é você aprender o uso da linguagem para modificar a percepção da realidade do seu cliente ou paciente. A primeira coisa que você precisa fazer é deixar o seu cliente relaxado. O que é deixar o seu cliente relaxado? Através de algumas técnicas e estratégias, você vai fazer com que a pessoa na sua frente, o seu cliente, feche os olhos, tá? Feche os olhos, relaxe, ao ponto de cair o queixo, ao ponto de abrir a boca levemente, assim, ó. Sabe quando a pessoa está relaxada e você percebe que ela está dormindo ou está hipnotizada? O nome disso é máscara hipnótica. Pelo rosto aqui, pelas bochechas caídas, pela máscara, pela musculatura descansada, jogada, você percebe que a pessoa está dormindo ou está muito relaxada. Então, com a hipnose, você faz uma pessoa fechar os olhos, se concentrar, relaxar, e quando ela está relaxada, olha que interessante. Quando ela está relaxada, vamos fazer de conta que esse triângulo aqui, ó, tá? O meu desenho não é o melhor do mundo, mas tudo bem. Vamos lá. Ok. Quando a pessoa está relaxada, vamos supor que isso daqui, esse triângulo, represente a mente da pessoa. Quando a pessoa está relaxada, aqui, ó, acima do vermelho é a parte racional. A parte que pensa, que justifica, que critica, é o nosso lado racional. É a menor parte, como vocês podem ver aqui. Só que normalmente os medos, as inseguranças, as limitações, impotência sexual, vaginismo, muitas questões, muitas dificuldades das pessoas, elas são emocionais. E se elas são emocionais, elas estão aqui dentro, ó. Aqui dentro, na parte da mente chamada subconsciente. Tá aqui. Por que isso é importante? Presta atenção. Por que isso é importante? Quando você, através da hipnose, você consegue fazer uma pessoa relaxar, essa linha aqui é a sua parte crítica. É aquela parte crítica que diz para as pessoas assim,
isso não é bem assim, eu preciso ver melhor, não vai dar certo. Nós temos uma parte crítica. Quando você hipnotiza uma pessoa, quando você ajuda uma pessoa a entrar em foco e concentração, essa linha crítica aqui, essa barreira crítica, ó, ela é anulada, ela some, ela descansa. Em outras palavras, ficou claro aqui, ó? A barreira crítica descansa, relaxa, vai embora, vai passear quando alguém é hipnotizado. Em outras palavras, a pessoa está ali hipnotizada, o cliente, o paciente, está relaxado. Nesse momento, a linha crítica, a barreira crítica sai, vai passear. E as sugestões dadas pelo profissional, pelo hipnólogo, hipnoterapeuta, pelo psicólogo, pelo coach, pelo fonoaudiólogo, pelo médico, pela enfermeira, enfim, por qualquer pessoa que entenda de hipnose. Quando você dá sugestões, você vai dar sugestões, aqui ó, você vai dar sugestões. Essas sugestões, elas vão entrar diretamente aqui aonde? Fundo, olha aqui ó, fundo, as sugestões vão entrar fundo, no subconsciente da pessoa. E por que é importante as sugestões dadas, quando você faz hipnose, entrar fundo no subconsciente da pessoa? Por quê? Porque o subconsciente é a parte mais poderosa, o subconsciente é a parte emocional, é a parte que manda, é onde estão a maioria dos problemas. E se os problemas estão no subconsciente, a melhor coisa é você mandar as sugestões para o subconsciente. Muitos atendimentos, muitas terapias alternativas, holísticas, onde as pessoas não sabem usar a hipnose, elas conversam com a pessoa, elas aplicam exercício e muitas vezes pode funcionar, porque sem querer acaba influenciando e entrando aqui alguma coisa no subconsciente. Mas na maioria dos casos fica aqui no superficial, bate e volta, bate e volta, bate e volta. O que é trabalhado? Tem terapeutas, tá, específicos, que quando uma pessoa começa a se emocionar, corre uma lágrima e diz assim, agora chega, vamos deixar para a próxima sessão, vamos trabalhar isso na próxima sessão, no momento que a pessoa se emocionou ali, por exemplo. E não sabem que quando uma pessoa se emociona, esse é um ótimo momento. Esse é um ótimo momento para você aplicar a hipnose, ao invés de parar, você ir mais fundo e ajudar a pessoa. Quando uma pessoa se emociona, significa que o que existe aqui dentro subiu, veio à tona, fica muito mais fácil você modificar. Agora, vou fazer outro desenho, que esse desenho aqui já ficou uma bagunça, tá? Eu não sou o melhor desenhista do mundo, como eu disse, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Agora vamos voltar ao tema, tá? Ao nosso tema central aqui. Por que a hipnose funciona tão bem? Ficou claro para você por que a hipnose funciona tão bem? É muito simples, muito simples. Aqui vou fazer um desenho um pouco diferente, antes da gente encerrar. Aqui é a mente. Aqui é a mente racional, aqui em cima. Racional. Aqui embaixo é a mente emocional. Tá? Tô olhando aqui para ver se o desenho não tá ficando fora. Ok. Essa parte aqui, ela é representada aí. Representada não quer dizer que é assim necessariamente. 5% e aqui embaixo é 95%. Ou seja, só a parte emocional é a mais poderosa. Quando você aprende hipnose, quando você aplica hipnose em alguém, quando você sabe o que falar e o que fazer, você conversa com essa parte aqui, ó. Vou pegar uma outra caneta aqui. Você conversa quando você faz hipnose em alguém. Por que a hipnose funciona também? Porque você conversa com essa parte aqui, ó. Você não fica de blá 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 com essa parte aqui fraquinha, racional. Não. Você vai direto do emocional, você vai fundo no emocional. E aí os resultados começam a aparecer. Por isso é importante quando você tem um cliente, e você vai aplicar hipnose, por exemplo, é muito importante que você saiba explicar para esse cliente o que é hipnose. Para ele não ficar esperando que você vai fazer algo maravilhoso com ele, como se fosse uma mágica, não. Você vai explicar o que é hipnose para o cliente, você vai mostrar para ele como é que vocês fazem isso juntos. O
cliente fecha os olhos e se permite ir relaxando. E você vai ter técnicas, você vai aprender técnicas para relaxar o cliente no ponto exato para aplicar a sugestão, para a hipnose funcionar muito bem. Mas é um trabalho em conjunto, não é um duelo de mente, onde eu, que sou hipnólogo, tenho poderes sobre a sua mente, não. É um trabalho em dupla, onde eu, Ricardo, te explico o que é hipnose, que você vai precisar fechar os olhos e me escutar, e eu vou saber o que falar, o que dizer, como dizer, para que você relaxe, relaxe, relaxe. Quando você começou a relaxar bastante, aí eu aplico um determinado exercício que vai fundo na sua mente subconsciente. E ali acontecem mudanças. É por isso que a hipnose funciona tão bem, porque você conversa com o subconsciente, você conversa com a mente emocional. Você ajuda a pessoa a pensar e sentir de forma diferente. Por isso mudanças acontecem. A nossa mente emocional, ela muda quando você faz um trabalho por repetição ou por intensidade, por emoção um pouco mais forte. E tudo isso você aprende na hipnose, tá? Essa é uma palhinha aqui para vocês entenderem por que a hipnose funciona tão bem. Agora, a hipnose funciona 100% com todo mundo? Não. Tem casos que funciona 100%, tem casos que funciona 90%, 80%, 70%. Tem casos que funciona 50%, 30%. Mas para pensar, você ter uma melhoria em algo, 30%, é muita coisa. Então, é um resultado maravilhoso. E claro, a hipnose vai depender bastante, como eu já disse, da entrega do cliente, do paciente. Tem clientes que são mais difíceis, tem clientes que são mais céticos, que ficam com certo medo, que vai te dar um pouco mais de trabalho para você explicar o que é hipnose. Mas não quer dizer que não vai funcionar com esse cliente. Vai funcionar sim. E quando o cliente perceber que funcionou um pouquinho, ele faz novamente o exercício com você, porque aí esse cliente fica mais aberto. Esse cliente fica mais tranquilo, percebendo que é algo natural, a hipnose. Simples assim, não tem segredo nenhum. Claro que dentro desse simples assim, existem muitas técnicas, estratégias, existem maneiras de você hipnotizar uma pessoa. É possível você hipnotizar uma pessoa ela percebendo, é possível você como profissional hipnotizar alguém sem que essa pessoa perceba. É a famosa hipnose conversacional. Sim, e ajudando essas pessoas. Quantas pessoas eu ajudei e essas pessoas nem perceberam que eu ajudei, mas eu vi as mudanças acontecendo. São aquelas pessoas que falam assim, comigo não funciona, comigo não adianta, eu não vou fazer hipnose. Ah é? Tá bom. Então eu fazia hipnose, com boa intenção, claro, conversacional, conversando com as pessoas, elas mudavam o jeito delas, o comportamento delas e nem percebiam. Ou então elas percebiam e falavam assim, não sei o que é, deve ter sido tal coisa lá, mas de repente eu perdi o medo de dirigir e eu estou dirigindo muito melhor. Olha que interessante. E eu ficava muitas vezes sem os méritos, sem os aplausos. Faz parte, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem coisa melhor do que você perceber que você conseguiu ajudar uma pessoa, porque quando uma pessoa ela tem bons resultados, tudo à volta dela fica melhor. E, afinal de contas, esse é o meu trabalho. Eu faço isso com frequência e posso dizer que é muito gratificante. Tá bom? Espero que essa aula tenha ficado boa, que tenha trazido um pouco mais de clareza para você por que a hipnose funciona tão bem, tá? E quero te fazer um convite. Veja se ainda dá tempo. Claro, eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, tá bom? Mas eu tenho um grupo VIP. Nesse grupo VIP, eu estou colocando ali uma oportunidade para você aprender hipnose em uma mentoria comigo. E é muito simples, tá? Para você acessar o grupo VIP e receber as informações, aqui embaixo deste vídeo, aqui embaixo desse vídeo aqui, provavelmente está no YouTube, tem um link. Clica no link, vai para o grupo VIP. Eu vendo que você foi para o grupo VIP, eu vou te passar as informações. E se você tiver interesse em aprender hipnose na mentoria comigo,
em aprender hipnose para ajudar pessoas e até mesmo ter uma renda, dominar esse assunto, ajudar muita gente, se você tiver interesse mesmo, você vai acessar o link aqui embaixo, entrar no grupo VIP e eu vou entrar em contato com você, vou te fazer umas 2, 3 perguntas para ter certeza de que realmente é isso que você quer, tá bom? A mentoria de hipnose não serve para qualquer pessoa, não é uma aventura, não é um curso, é uma mentoria. Presta atenção, onde eu te dou a mão e te ajudo passo a passo a hipnotizar pessoas, ter resultados e até ter uma renda. Mas como eu disse, não é para qualquer pessoa, é para quem realmente está interessado em ajudar pessoas, tá bom? Eu também vou querer saber se você está preparado ou preparada. Como eu disse, não sei que momento você está vendo esse vídeo, se der tempo você vai clicar no link aqui embaixo, entrar no grupo VIP e com um pouquinho de sorte você consegue participar dessa turma que nós vamos iniciar, tá bom? É isso. Logo, logo mais lives aí, mais vídeos aqui no YouTube, para que você aprenda mais sobre hipnose. Vem muitas novidades aí. Um grande abraço, fique muito, muito bem.